Glória a Deus. Vocês me ouvem bem? Sim. Amém. Glórias. Aleluia. Nós estamos falando, nesse mês, né, sobre os dons do Espírito. Estamos falando sobre alguns dons. E hoje vamos falar especificamente sobre o dom do profeta, o ofício do profeta. Amém? Aleluia! O ofício do profeta, vamos entender algumas coisas aqui. E eu tenho, assim, né, um tempo considerado para fazer isso. E orem por mim. Aleluia! Que Deus é bom. Vai dar certo, já deu certo. Porque o Espírito, ele é educado. E nós também não vamos estar aqui por conta de mover ou isso ou aquilo, passando dos limites, não é? Vamos respeitar isso porque Deus é respeitoso. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Amém. A diferença entre o dom da profecia e o ministério do profeta. É isso que vamos falar hoje. Todos podemos profetizar. Todos nós podemos profetizar. Através de música, nós profetizamos. Nós cantamos, nós dizemos, nós podemos profetizar em todo o tempo. Isso é um direito de todos nós. E devemos buscar isso. Devemos estar profetizando a palavra, devemos estar profetizando coisas boas, coisas que estão aliadas ao coração de Deus. Amém? Devemos fazer isso. Mas existe uma diferença, e às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Tá? Então nós vamos alinhar aqui algumas das coisas. Aleluia. Deus é bom. Então vamos lá ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 1. 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 1. Colocou aí? Paulo aconselha a todos buscarem o dom da profecia, mas reconhece que nem todos são profetas. 1 Coríntios, também está, 1 Coríntios 12, no 29, também está escrito. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou todos operadores de milagres? Não. Então, a gente não está o tempo todo, nós não estamos o tempo todo, vou corrigir tudo aqui, peraí. Nem todos são profetas porque profetizam. Não é porque eu profetizo, não é porque você vê alguém profetizar, que você vai dizer assim, aquele fulano é profeta. Porque esse dom, todos nós podemos ter e exercer, que é profetizar. Falar a palavra, declarar a palavra, declarar, né? Bênçãos mais e mais, graças abundantes, eu profetizo sobre a sua vida, saúde divina, eu profetizo sobre você, eu profetizo. Amém? Então eu posso profetizar, mas eu não posso falar que porque uma pessoa está profetizando que ela é profeta. Amém? O dom da profecia se manifesta para edificar, exortar e consolar. Está lá em 1 Coríntios 14, 3. Um leigo pode profetizar. Lucas diferencia o profeta dos que profetizam. Está lá em Atos 21, no verso 8. E esse aqui eu vou ler. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligou com ele os próprios pés e as mãos e declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. É bem diferente, não é? As filhas de Filipe estavam profetizando. Mas quando chegou um profeta de ofício, foi reconhecido nos detalhes. Porque ele pegou o cinto do apóstolo Paulo, envolveu nos próprios pés e nas próprias mãos
e disse com palavra de sabedoria o que iria acontecer com o dono daquele cinto. Essa é a diferença. Eu posso profetizar, eu posso falar, mas os conhecimentos, os dons de visão e revelações, discernimento de espírito, isso vem acompanhado com o dom que está no profeta. O profeta de ofício, ele vem acompanhado com ele ferramentas, dons específicos. E isso é o que diferencia dos que profetizam e os que têm o dom de profeta. Para mim falar que alguém é profeta ou dizer-me que sou profeta, eu tenho que ter pelo menos 2 desses dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Amém? Discernimento de espírito. Eu tenho que ter pelo menos 2 desses. Porque senão eu não posso dizer que eu sou profeta. Eu posso dizer que eu profetizo. Essa é a diferença. Por quê? Porque o profeta, o dom, o ofício do profeta é conhecido justamente por isso. Amém? Por esses detalhes. O Senhor andava com os profetas na velha aliança, né, como boca de Deus na terra. Então o profeta tinha essa função. Ele vinha e falava ao povo como Deus queria, como Deus falava. Então ele era o contato de Deus com o povo, já que eles eram separados de Deus por conta do pecado. Então vinha sobre o profeta vinha sobre o profeta a unção para poder falar com o povo aquilo que Deus queria comunicar. Amém? Porque o povo não poderia estar junto de Deus por conta do pecado, estavam separados. Jesus Cristo ainda não tinha vindo, não tinha sido o nosso Cristo ressurreto, e por isso existiam três qualidades de pessoas que vinham à unção para poder estar falando, né? O rei, o sacerdote e o profeta. Amém? Então, hoje é assim, na nova aliança, o profeta tem esse ofício de dar direção, de falar o que você pode, de falar o que você não pode. Isso é do profeta hoje? É o profeta que faz isso na nova aliança? Não. O profeta hoje não tem essa função. O profeta hoje, ele não entrou nesta função de jeito nenhum. Por quê? Porque Jesus Cristo já se fez o sacerdote de todos nós. Então ele já desceu, já é o Cristo ressurreto, já nos fez livre, já distribuiu todos os seus dons, e por isso hoje o profeta não tem mais essa função, porque hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Então não precisamos mais de homens nos guiando, somos guiados pelo Espírito. Então o profeta não nos guia, o profeta na nova aliança não vai te guiar. Então não fique indo aqui no movimento. Eu vou ali que tem um movimento ali, eu vou ali que tem um profeta ali que fala, que revela, que fala tudo. Não vai nisso não. Porque você não sabe a vida que ele leva. Amém? E o nome disso é o feitiçaria gospel. Amém? Porque é espírito de adivinhação. Não vá atrás de espírito de adivinhação. Vá atrás da palavra. É a palavra que nos edifica, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos livra, é a palavra. Amém? Aleluia. O profeta está aqui. Ai, me atrapalhou tudo. Aleluia. Glória a Deus. Como exercer o ofício do profeta? Ter sido chamado por Deus para esse ofício, ser pregador ou mestre, alguém que ensina a palavra, ser maduro para poder exercer o chamado de Deus integralmente. O profeta, ele precisa de um tempo de treinamento para entender que ele está no chamado integralmente. O profeta, ele dorme profeta e acorda profeta. E para isso, você precisa amadurecer. E como é que nós amadurecemos, Taninha? Entendendo a palavra, estudando a palavra, buscando o Senhor em primeiro lugar, não trazendo a glória para si, não dizendo, olha, aquele fulano é demais, olha, aquela ciclana é demais, ela faz, ela acontece. Não, um profeta maduro, ele sempre vai apontar para o Senhor. Ele nunca vai aprontar para si. Ele sempre vai trazer a glória para Deus, porque a glória é de Deus, o dom é de Deus. Nós somos somente instrumentos, amém? Somos ferramentas dele para a edificação do corpo. Esse é o ofício do profeta.
não é trazer a glória para si, não é andar de salto alto ou andar flutuando entre a igreja. Não, esse não é o chamado do profeta. O chamado do profeta, como todos os outros, é servir ao povo, a edificação do povo. Se não está fazendo isso, tem alguma coisa errada. Amém? Então isso é a maturidade de estar treinado, a maturidade de entender o chamado, a maturidade de entender aonde você está, o tempo e o modo. O profeta vê muita coisa sim, mas nem tudo é para falar. A maioria das coisas que o profeta vê é para orar, é para interceder. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada uma indignação do profeta, tá bem? Então ele pode confundir isso como pessoal. Por isso a importância de orar. Você está fora da visão, você está fora daquilo que Deus tem chamado você para fazer, você não está honrando a visão, não está honrando a unção. O profeta praticamente, se ele não estiver treinado, se ele não estiver bem com o Senhor, você será inimigo dele. Porque ele guarda a visão. O profeta, ele guarda a visão, ele guarda a unção. Se você não está nesse lugar, você não está com ele. Amém? É como se você fosse inimiga de Deus. Inimiga de Deus é inimiga do profeta. Amém? Isso é o profeta não maduro. O profeta que é maduro, ele entende o tempo que você está, ele entende o modo, ele vai começar a orar por você, vai te puxar para perto, vai andar com você, vai formar uma forma, vai arrumar uma forma de você estar junto, andando, caminhando nessa unção. Amém? Porque nós não fomos chamados para jogar ninguém para fora, nós fomos chamados para edificação do corpo. Então, existe uma frase aí fora que fala que o profeta é a pá de lixo da igreja. Eu repreendo essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu concordo que o profeta é a pá de lixo da igreja quando ele não é treinado, quando ele não sabe qual é o lugar dele, quando ele não sabe andar nos dons que Deus deu a ele. Aí eu concordo. Porque ele vai falar da carne, vai falar do jeito que ele pensa, ele vai falar do jeito que ele acha que é, e vai se confundir ali com a instrução do Espírito. Amém? Então eu concordo com isso quando não tem treinamento, quando a pessoa não se submete. Outra coisa também que dizem de profeta, eu estou falando de mim mesmo, as pessoas dizem assim: profeta, ninguém governa profeta, porque ele fala direto com Deus, vai falar com o homem para quê? Errado. Profeta se submete. Amém? Profeta, que é profeta, se submete. Eu tenho governo, eu tenho 2 governos. Eu tenho 3 governos de Deus, que eu me submeto a ele. Eu tenho o governo do meu marido e o governo do meu pastor. Eu tenho governo. Amém? Eu me submeto a governo. Porque quem não se submete a governo é rebelde. E rebelião não combina com a unção de Deus. Amém? Rebelião é divisão. Se eu não me submeto à minha liderança, se eu não me submeto ao meu marido, se eu não me submeto a Deus, eu não posso dizer que estou carregando o ofício perfeito como Ele chamou. Ele está contaminado. Amém? E eu não estou apta para exercer. Amém? Ou ai de mim? E é por isso que a gente vê infelizmente estou falando disso, tanta igreja se abrindo de outra igreja. Porque o profeta falou, porque o profeta disse, eis que vejo, eis que digo, eis que isso, eis que aquilo. Não é bem por aí não. Afina os ouvidos, lê a palavra, vê se aquilo ali está concordando com a palavra. Eu tive uma experiência essa semana que eu gostei muito. Eu vi as ovelhas discernindo muito bem a voz do Espírito. E eu gostei de ver. Eu só dei uma olhada e eles ficaram bonitinhos ali vendo o que vinha de Deus e o que não vinha de Deus. O que vinha de Deus eles receberam, o que não vinha eles aqui, Amém? Cara de paisagem, respeitoso, mas não vem de Deus. Eu conheço a voz do meu Pai. Eu conheço a voz do meu Pai. E essa voz é estranha. Eu não vou obedecer, eu vou ficar aqui, eu vou respeitar. Porque na casa dos outros, cada um tampa a tampa da panela do jeito que quer, não é? A gente não vai chegar na casa dos outros e dizer, olha, essa tampa não é bem assim. Cada um faz o que quer, mas a gente aqui, entendendo a voz do Espírito. Amém? Por quê? Porque vocês têm ouvido da palavra. Vocês não têm ouvido coisas do homem. Vocês não têm ouvido coisas que a gente acha que é a palavra. Vai lá e examine. Não é assim que a palavra diz? Examine as escrituras. Então, quando tiver um profeta, um pastor, qualquer um ministro aqui ministrando, abra sua Bíblia. Confira a palavra. Confira a palavra. Vê se aquilo ali está de acordo com a palavra.
Ah, Taninha, mas não é feio. Não, não, não. É assim que tem que ser. Porque aí vocês vão ter certeza que é a voz do Pai de vocês falando ou não, pela palavra. E o profeta, ele tem que falar através da palavra. Geralmente, um profeta, dentro do seu dom, e quando vem a unção e ele vai falar por Espírito, ele vai citar as Escrituras. Ele vai citar as Escrituras. Você pode ter 30 anos, 15, 20, 50 anos de igreja. Não sabemos de tudo. Não existe essa conversa. Amém? Ah, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz assado, já fiz filho. Está vivo? Está na terra? Dá para aprender. Amém? Está vivo? Transformação. Renovação de mente. Renovação, porque é assim que somos feitos. É assim que ficamos firmes na igreja, na palavra, naquilo que o Senhor nos chamou. E não vos conformei com as coisas desses séculos, com as coisas desse mundo, com as coisas que acontecem. Mas transformai a vossa mente pelo poder da palavra de Deus. O evangelho de 30 anos atrás é o mesmo evangelho de hoje? Então pronto. Você continua estudando. Amém? Amém? Não, me formei. Me formei lá na academia, fiz isso, fiz aquilo outro. Meu filho, médico, até morrer continua estudando. E por que o crente acha? Não, já fiz muita coisa. Não vou estudar mais não, já sei tudo. Estou flutuando aqui. O que a gente está fazendo aqui então? Já era para ser arrebatado, porque se já sabe tudo, já está na perfeição, vai para a glória. Já sei tudo. Profeta não treinado andando dessa forma. Eu sei tudo. Deus fala comigo. Deus fala comigo, eu não preciso das escrituras. Eu não preciso de aprender, eu não preciso de curso, eu não preciso de mais nada. Deus fala comigo. Não é não? Eu conheço uma pessoa que Deus falava tanto com ele, que ele achou um dia que era melhor do que Deus. E aí hoje está aqui embaixo na terra, Satanás. Cuidado com isso. Amém? Aleluia. Vocês me amam? Amém. Tem que amar, senão a gente vai morar no céu, vai ficar ruim, né? Tem que me amar. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Conceitos errados de profeta. Eu já falei para vocês. Conceitos errados de profeta é achar que o profeta sabe tudo, que ele sempre tem uma palavra para te dar, que ele tem um botão de liga e desliga. Se você sabe que é um profeta do seu lado, vou receber uma palavra aí. Eu escuto muito isso, gente. Ei, Taninha, não tem uma palavra para me dar? Não, eu tenho vontade de dar um tapa quando me fala isso. Mas eu sou crente. Ei, Taninha, não tem uma palavra para me dar? Não tenho. Vai ler a Bíblia, vai te converter, tem essa palavra para te dar. Não é? Porque sentou de um lado, acha que é profeta, são conceitos errados. O profeta, o dom vem para edificação do corpo. Não é para estar satisfazendo o ego de ninguém, não. E nem para falar aquilo que você quer ouvir. Amém? O profeta vem para edificar, para juntar, para corrigir. Amém? É para isso. É para isso que é esse dom. Não é para ter um profeta para chamar de seu, não. Amém? Porque o nome disso a gente já sabe, é bruxo. Aí quando a gente quer alguma coisa assim particular, vai no bruxo. Amém? Aqui não. Aqui é a palavra de Deus. A unção que despedaça todo jugo. O nome sobre todo nome. No céu e na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Amém? E é dele que eu falo, é sobre ele que eu falo, e é dele a glória. Amém? E não minha. Então, por isso, eu me dedico à palavra, por isso, eu sempre me esmero. Se tem algo novo, eu quero estar fazendo. Se tem algo que o Senhor tem para me ensinar, eu quero estar nos planos de Deus, eu quero estar. O que o Senhor estiver fazendo, eu falo, Senhor, me inclua. Eu quero estar nesse negócio, eu não quero nem saber o que é. É do Deus, eu quero estar. O que o Senhor está fazendo? Me inclua, por favor, me inclua que eu quero estar nesse negócio. Aonde o Senhor estiver fazendo, e é Deus que está fazendo, eu estou junto. Amém? Para quê? Para que não tenha confusão. Então, já fiquem logo sabendo que o profeta não tem o botão de liga e desliga. Amém? Aleluia. Profetizar é falar
pela inspiração do Espírito Santo, falar a palavra e cantar é declaração de fé. Aleluia. Conselho de um amigo. Um chamado bem-sucedido não é aquele que alcança um lugar de permanência, e sim aquele que mantém o seu olhar fixo em Jesus. Gente, nós não nos prevalecemos do dom que Deus colocou na nossa vida. Seja de profeta, de apóstolo, de mestre, de pastor, de evangelista, não importa. Nós não nos prevalecemos disso porque o dom não é nosso, é de Deus. Amém? Então, a gente não tem que andar flutuando porque tem o dom assim, tem o dom assado, frito ou cozido, não interessa. O dom é de Deus e é para o povo, não é para a gente. Sabe? Quem me dera que os meus dons fossem para mim mesmo, mas não, o dom é para a edificação do corpo. Os dons é para repartir com os meus irmãos, é para cuidar dos meus irmãos, é para estar para os meus irmãos. Então, o ministério profeta, o ministério do profeta, o ofício do profeta é serviço. É servir ao povo, é estar de madrugada e acordar a irmã já falando com ela ali, ó, no sonho, socorro, socorro, e o Espírito Santo te acorda, ei, levanta, vai orar pela irmã, vai interceder, te mostra alguma coisa, algum barulho estranho, alguma fumaça estranha, e você vai orar, vai interceder, Deus vai falar com você na sua casa, vai te mostrar coisas, vai te revelar coisas, ei, ora por isso, ora por aquilo. O profeta, o ofício do profeta é estar servindo a igreja integralmente, o tempo todo. Não é trazer coisas para si. Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu preciso ter esse cuidado. Você precisa ter esse cuidado. Como é que você tem visto o andar? Qual é a consciência que você lê um profeta? O profeta, ele vai ver sim, porque isso faz parte do chamado dele. Ele vai ver, ele vai ter visões, ele vai ter revelação, ele vai ter discernimento de espírito, faz parte do pacote. Ele vai discernir, ele discerne sim, ele discerne, Taninha, ele discerne. Ele está do seu lado, ele discerne ali o que está. O que está a influência que está ali. O que vai ali. Qual é a diferença? A diferença é ele entender quem ele é, a intimidade com Deus, se ele vai entender se aquilo vem da sua alma ou se vem do Espírito, para ele poder te entregar uma palavra correta. Porque tem muito profeta entregando a alma, dizendo que é o Espírito Santo. Amém? Então, o profeta, ele vai ter intimidade com Deus, vida com Deus. Você não vai ver um profeta de ofício, sem querer estar sempre falando com o Pai. O profeta, ele tem aquele desejo de estar sempre em oração. É algo mais forte do que ele. Ele tem aquele desejo de estar sempre falando com Deus. E se ele vai falar alguma coisa, ele já quer edificar. Ele já quer botar ali Deus no meio. Qualquer coisa, mas Deus, ele vai sempre honrar ao Pai. Ele vai sempre trazer. É porque ele é o guardião mesmo. Ele quer guardar a visão, ele quer guardar a unção. Esse é o ofício do profeta. Guardar a visão, guardar o corpo. Então ele vai estar em oração, qualquer fumaça estranha, ele vai estar ali, ele vai ver tudo, ele está na sentinela, ele está esperto, ele está mesmo ligado. Ele vai ver tudo. E quando ele é treinado, ele vai ver tudo. Ele não vai botar as pessoas para fora, eles não vão querer que ela morra ali fora, ele vai querer nada disso. Ele vai chegar para a liderança e vai falar, olha pastor, eu tive uma visão assim, 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 assim. Entregou, acabou sua responsabilidade. Outra coisa, de quando nós não somos treinados, é achar que a responsabilidade do que vemos é nossa. Quando não é. Deus entregou, partilhou com você, você discerniu, entregou a liderança, saiu de você. Amém? Saiu de você. Se você não tem condição de resolver, não resolva, entregue. Entregue. Eu muito tempo mesmo, mais de 7 anos, fiz isso na igreja. Orava, via as coisas e falava com o meu pastor. Pastor, isso. Pastor,
fulano, pastor, isso e isso, pastor, entregava para ele. Coisa boa é um lugar de segurança. Coisa boa é um lugar de submissão à sua autoridade. Coisa boa é andar neste lugar. Coisa boa, tranquila, onde você deita e dorme sabendo que você cumpriu o seu chamado perfeitamente, porque você está sendo obediente. Eu também já vi o contrário, já vi profeta ficar na porta da igreja, as pessoas passando, parecendo que estava fazendo tráfico de profecia. Vamos lá. A pessoa saía da igreja, a pessoa estava lá na porta. Lá na porta. Não entendia nada. E eu ficava me perguntando, falei, não entendi nada, estava na igreja. O pastor estava lá, a liderança estava lá, viu alguma coisa da pessoa? Pastor, vi fulano com essa situação. Posso orar? O senhor vai orar? Deixa aí na mão dele, deixa na mão da liderança. Às vezes você vai ver alguma coisa, pastor, eu queria entregar um negócio que eu vi aqui, o pastor vai falar para você, não é a hora. Amém, glória a Deus. Já falou com quem tem o governo, está tudo certo. Amém? Eu estou falando porque isso acontece comigo. Eu vejo onde as pessoas estão, eu vejo o coração das pessoas, eu vejo. Mas sabe o que eu aprendi? Graças a Deus, graças ao meu pastor que me treinou? Ore. Se Deus te mostrou, é porque Ele confiou essa pessoa a você, ore por ela. Ele não te mostrou? Então, o que Deus tem te mostrado? Ore por essa pessoa. Mas essa pessoa, o jeito dela, não gosto. Essas pessoas eu não gosto, me irrita o jeito dela. Te irrita? Começa a orar por ela que eu quero ver ela te irritar. Começa a orar por ela que eu quero ver ela te irritar. Sabe por quê? Porque quando você começa a orar por alguém que você não conhece, ou que você não gosta, até conhece, mas não gosta do jeito, que você não concorda com o jeito, mas quando você começa a orar por essa pessoa, o amor de Deus entra dentro de você, por aquela pessoa, e você começa a olhar ela com os olhos de Jesus, e não com seus olhos carnais. Cuidado com o olhar carnal. O olhar carnal tira a visão de você, espiritual. Eu já andei nesse lugar. Um dia eu pedi, pelo amor de Deus, irmã, não me fala as coisas não, que é para mim não te olhar com os olhares carnais, não. Eu quero te olhar no amor. Quero te olhar na graça do Senhor. Deixa eu te olhar desse jeito. Não me fica me mostrando essas coisas ruins que tu faz, não. E aí o Senhor falou para mim, não é para ela que você tem que pedir. É você que tem que se submeter à minha palavra e começar a orar mais para que o amor se movimente na sua vida. O meu amor se movimente na sua vida. E você comece a olhar fulano, ciclano com meus olhos. E quando você me olhar o outro com os meus olhos, você vai ver que foi eu que fiz sacrifício por ela na cruz e não você. Amém? Ofício do profeta. E eu estou falando de mim. Então, estejam sempre abertos ao ensino da palavra de Deus e busque conhecê-la com toda a dedicação. Entregue seu coração para Jesus. Jesus é a palavra. João 1:1. Conheça Jesus e nunca mais conhecerá limites. Conheça Jesus. Busque conhecer Jesus. Os dons, vocês viram no início? Eu me movimento assim com o Senhor. Eu sou profeta. Eu sou uma profeta do Senhor. O Senhor me chamou. E eu não tenho falsas limites que dizem assim, eu não sei se eu sou profeta. Será que eu sou profeta? Não, eu sou profeta. Deus me chamou para profeta. E glória a Deus, que Ele confiou a mim o chamado. Aleluia. Não tenho falsa modéstia, não. Deus me chamou como profetisa na terra. E eu vou cumprir o chamamento dEle. Amém? Aleluia. Então, quando alguém, o chamado, quem identifica é sempre o próximo. Porque o chamado é sempre para você. Não é para mim.
Então, o chamado é sempre para o outro. Então, é você que vai reconhecer o pastor, o chamado pastoreio. É você que vai reconhecer o chamado evangelística. Porque quando começar a haver a movimentação, porque os dois começam a se movimentar para o povo. E o povo identifica. Amém? Então, no meu chamado, eu me movimento assim. O Senhor vai falando comigo de pessoa a pessoa. De pessoa a pessoa. Esse é como eu me movimento. Não estou dizendo que isso é uma doutrina, também. Eu estou dizendo que o Senhor me movimenta desta forma. Cada profeta tem um movimento que o Senhor faz com ele. Né? Tem os do ensino. A gente tem o Manuel Dias, glória a Deus pela vida dele. Perfeito, majestoso, não é? Maravilhoso. Eu fluo na palavra. Eu fluo na palavra. Eu vou pessoalmente, de um a um, coletivo, vejo para a igreja, discerno o corpo. É assim que o Senhor se movimenta comigo. Discerno o que está acontecendo. Tenho dentro de mim, né, o discernimento de espírito. Então o profeta, ele é acompanhado por discernimento de espírito, cura. O profeta, ele sempre tem cura. Sempre se movimenta cura na vida do profeta. Muito difícil um profeta que não impõe as mãos em alguém que está enfermo e ele não fica curado. Muito difícil, né? Mas eu estou falando de profeta de vida com Deus. Amém? Estou falando de profeta que sabe quem ele é em Deus e tem a vida dele em Deus. É desse profeta que eu estou falando.